Bom, meu nome é Roberta Silva, vocês podem me chamar de Robs, que é como eu sou conhecida no meio de CS. Eu trabalho com o Customer Success há 5 anos, não só na área de tecnologia, porque CS não é coisa de tecnologia, mas acaba sendo fortemente conhecido nessa área, mas tem tudo a ver aí com outras áreas, como a gente vai conversar aqui, essa questão do CS para escritórios de advocacia. Eu tenho uma empresa focada em mentoria de empresas, startups, grandes corporações, também de consultoria e treinamento, workshops, enfim. Então, vem acontecendo bastante aí essa movimentação do cenário de CS, né, movimentação para todos os mercados. E né, esse modelo, esse segmento também está invadindo aí os escritórios de advocacia, juntamente com a tal da digitalização. Então, eu venho trabalhando aí esses dois aspectos. E a cultura, como eu estava conversando com vocês antes de travarmos ali, a cultura organizacional, né? A cultura dos escritórios de advocacia também vem mudando, porque o comportamento do cliente mudou. Então, todo o processo disso também precisa mudar. A forma como a gente atende precisa mudar, a forma que a gente processualiza precisa mudar. E uma das coisas que eu imagino que vocês aprenderam na faculdade de Direito foram sobre leis e não sobre construir processos para atendimento. Então, o CS, ele vem muito nessa linha de como que eu vou construir um processo, construir um modelo de atendimento para que eu consiga entregar o sucesso para o meu cliente. Na área de vocês, eu falo vocês porque eu não sou advogada, né? A minha formação é em administração e a minha pós-graduação é em marketing. Então, né, não tenho essa relação com o mercado diretamente de atuação, então eu vou falar vocês. Eu sou, no caso, cliente só. Tenho um excelente advogado, inclusive. Mas quando a gente fala de processo para o atendimento, é diferente de quando a gente fala de aprender sobre mercado, aprender sobre legislação e por aí vai. Então, vocês aprendem uma coisa e chega na hora de ir para a prática, de ok, agora eu vou ter o meu próprio escritório, agora né, sou um advogado, vou entrar para o mercado de trabalho, vou ter aqui a minha equipe. E aí você tem que fazer gestão de pessoas, tem que fazer gestão de processos, tem que fazer gestão de cliente, e ninguém ensinou como é que se faz isso. Então, acho que aí é que está a grande sacada do CS dentro de escritórios de advocacia. Legal. Então quer dizer que CS não é só coisa de empresa de tecnologia, não é só coisa de grandes corporações também, também é aplicável a pequenos escritórios, né? Até escritórios que são somente uma pessoa, a gente consegue aplicar CS, claro, na devida medida, né? Sim, para equipes funciona muito bem. É que esse Legal. de CS eu brinco muito, tem uma frase que eu sempre falo, né? Que CS é coisa de quem tem cliente. Se é sucesso de cliente, é para qualquer um que tenha pelo menos um cliente. No mercado como um todo, quando a gente fala de advocacia, fica muito claro o que é o sucesso do nosso cliente. É ele ganhar aquele processo, é ele conseguir fazer a melhor defesa, né? Tá sempre atrelado à prática da advocacia em si. Então fica fácil saber o que é sucesso para o cliente. Mas como que eu vou desenhar uma jornada de pontos de contato, por exemplo, fazer ele entender o que está acontecendo? O cliente não é do mesmo segmento, ele não sabe o tal do juro de quês, a língua que a gente está falando, ele não está entendendo o que está acontecendo, os pontos de contato, o cronograma que está envolvido nas atividades, e tudo isso tem a ver com o sucesso dele, de ele entender esse passo a passo do processo que, né? E aqui, quando eu falo processo, eu estou falando de fluxograma, não estou falando do processo que vocês estão acostumados, né? Esse fluxograma de atividades que compõem essa jornada do cliente, desde quando ele precisa de um atendimento a quando ele tem o resultado desse atendimento. E aí o que é sucesso para ele pode estar atrelado a eu quero ganhar em cima desse processo, eu quero esse processo resolvido no menor tempo possível. Então, cada cliente também tem um desejo através do atendimento que vocês prestam. E o que o CS pode fazer nesse quesito de vou apresentar o sucesso para o meu cliente, não é de fato você ganhar o processo jurídico dele, mas o como você conduziu ele nessa jornada. Se ele seria capaz de te indicar no mercado,
Se ele vier a ter outro problema no futuro, ele precisa de novamente uma representação. Ele buscaria por você, porque ele entendeu a forma como você trabalha, como você produz. Então, tudo isso tem essa relação de sucesso, não do processo jurídico, mas do processo de atendimento, de acompanhamento desse cliente. Legal. Então quer dizer que sucesso do cliente não é só ganhar causa também, né? Porque a gente tem empresas que também é só o extrajudicial, não teria uma causa propriamente dita, né? Então sucesso quer dizer então a jornada do cliente também. Exatamente, né? Ele consegue te achar de uma forma simples, você consegue demonstrar facilmente qual é a área que você atua, como você vai fazer esse atendimento para ele, quais são os pontos de contato que ele vai ter com você, qual que é a burocracia envolvida, qual que é a documentação que ele tem que te entregar, dentro de qual prazo, por qual canal. Então, você estabelecer esses pontinhos de contato é que tem a ver com o tal do Customer Success, do sucesso do cliente. É ter pontos de contato entre você e o seu cliente bem definidos, porque aí fica mais claro para ele o que depende da sua empresa e o que depende dele, para ele conseguir chegar lá naquele resultado final esperado, que pode ser ele ganhar alguma coisa ou não. Legal, interessante, interessante. Então quer dizer que o sucesso do cliente, na realidade, é aplicável a qualquer empresa, né? Em qualquer empresa, qualquer pessoa pode aplicar os conceitos de Customer Success na sua jornada do seu cliente, certo? Mas daí também fica muito difícil para o empresário, até para o empreendedor que não tem algum contato, saber, tá, mas primeiro, por que eu faço o Customer Success, né? E como eu faço? Como é que eu começo? Eu apenas, eu sou eu advogado. Eu sou advogado autônomo e preciso aplicar Customer Success. Como é que eu faço? Ou eu, organização, que já tenho 30, 40 advogados, como é que eu aplico os conceitos de Customer Success? Como é que eu inicio? Acho que é o melhor, como é que eu inicio? Que muita gente se pergunta, tá, beleza, muito legal, mas como é que eu inicio? O primeiro passo, ele está bem atrelado a uma organização de carteira de cliente, vai. Se você consegue ter um CRM, né? Se você já é um escritório maior, você tem associados, assim, você vai precisar provavelmente de um software capaz de te auxiliar nessa gestão. Se você já tem uma equipe menor ou se você consegue fazer uma gestão no Excel que seja e tabelar quem são os seus clientes, de que segmento eles são, qual que é a atuação de cada um, qual que é o objetivo de cada um, os principais contatos, o que está acontecendo com cada um desses clientes, você já começa a fazer uma gestão desses contatos. Na maioria das empresas, o que acontece é, eu não sei quem são os meus clientes. Eu tenho um nome e um telefone. E aí, se eu precisar um e-mail, eu preciso buscar em algum lugar. Ou se eu tenho só o e-mail, eu não tenho o telefone. Às vezes, eu não tenho um segundo ponto de contato com esse cliente. Eu não tenho o endereço registrado. Ou tá tudo na minha cabeça, ou tá tudo numa agendinha. Então, por isso que eu falo muito que dentro da área de advocacia, não só escritórios, né? Vamos trazer para o autônomo também. A aplicação do CS, ela está muito atrelada à digitalização. Então, se eu consigo começar a tabelar isso, né? Registrar quem são esses clientes, registrar o momento que cada um está vivendo. Eu tenho quantos clientes em cada fase de processo. E aí eu falo processo jurídico. Né? Eu começo esse mapeamento. Então, seria o primeiro passo, é você saber quem são os seus clientes. Você atende todos os mercados? Você atende pessoa física e pessoa jurídica? Como é que você está separando, né, esses clientes para você entender qual que é a necessidade de ponto de contato de cada um? E quando eu falo ponto de contato, quais são as principais dúvidas que eles podem ter com relação ao processo que vocês estão fazendo com eles? Então, se você, por exemplo, não faz causa, né? Você faz documentação. O seu perfil de cliente, ele quer liberações, ele quer documentações. Então, de quanto em quanto tempo você precisa conversar com ele sobre isso? Precisa ser renovado todo ano? Então, você sabe que pelo menos uma vez por ano tem um ponto de contato com esse cliente. E aí você garante, né, que ele sempre continue fazendo serviços com você nesse sentido.
Então, tem muito a ver com quem é o seu cliente, que mercado ele atua, o que ele precisa de você, de quanto em quanto tempo ele precisa de você. E esse mapeamento, ele já vai te dar um norte de venceu o documento desse cliente e ele não me procurou. Então, ele está fazendo com outra pessoa. Ele contratou outro advogado. Né? Então, essa noção de quem precisa do que, quando precisa, te ajuda nesse mapeamento. E aí a gente já começa a entrar no porquê fazer isso. Uma vez que você já tem a sua carteira de clientes, e eu acho que dentro da advocacia é onde eu vejo mais forte a questão de fidelidade do cliente, porque isso tem tudo a ver com confiança, né? Eu acho que é o ponto onde a gente consegue tocar muito, uma construção de relação que está totalmente baseada em confiança, porque eu preciso confiar no meu advogado, né? E meu advogado 100% confia em tudo que eu estou falando para ele. Essa relação ela tem tudo para ser duradoura. Mas se ao longo desse caminho você comete alguns erros com esse cliente, ele não vai mais querer ser atendido por você. E aí pode ser uma grande empresa ou pode ser aquela causa pequenininha ali de briga de vizinho. Se você não for um bom ponto de contato com ele, ele não vai precisar de você de novo, ele tende a não querer o seu serviço novamente e principalmente ele não vai te indicar no mercado. Ele não vai falar bem de você. Pelo contrário, ele tende a falar mal de você. Nossa, contratei aquele advogado lá e ele não fez nada direito, ele não me deu as informações que eu precisava, eu não entendia o que estava acontecendo, ele não me retorna. Eu tenho muitos pontos de contato no meu ciclo pessoal que falam isso dos advogados. Eu não sei o que está acontecendo com o meu processo. Está lá há 2 anos e ninguém me responde nada. Então, isso acaba sendo um ponto de atrito muito forte nessa relação. E se esse cliente vier a ter outro problema, ele não vai contratar você, ele não vai até você, ele vai buscar outra opção no mercado. Então, o porquê fazer está muito atrelado a essa questão de fidelidade desse cliente com você. E quando a gente fala de advocacia, escritório para empresas, que aí tem a questão de recorrência, de suporte muito mais sazonal, digamos assim, né, em momentos específicos da empresa onde ela precisa de documentação ou de defesa, menos do que a pessoa física, aliás, mais que a pessoa física, né? A pessoa física tem menos problema, teoricamente. Se você atende em empresas, essa gestão de pontos de contato, ela tem a ver com esses momentos que a empresa precisa de você. Se você nunca fez um mapeamento de quando o seu cliente vai precisar de você, qual documentação ele vai precisar em que momento, é importante que você faça isso. Então, você vai ter lá um arquivo do Excel com todos os seus clientes registrados, com os e-mails e telefones respectivos, quando ele contratou o seu serviço, o que ele contratou, quando que foi resolvido e se ele vai precisar de novo em quanto tempo. E aí você já começa a fazer essa gestão de cliente. O CS ele tem tudo a ver com a gestão de cliente, como você vai conduzir esse caminho dele para ter um histórico do que está acontecendo entre vocês. Que, né, não vai ficar só na sua cabeça, não vai ficar só na cabeça de algum assistente que você tem ali no meio do caminho. Legal. Então, a primeira coisa, na realidade, é entender com quem são seus clientes, né? Se são todos os tipos, né? Claro, pode ter, né, escritórios que têm essas full service, que a gente chama, que atende tudo quando é tipo de cliente, de todas as áreas, seja pessoa física, jurídica, pequena empresa, grande empresa, empresa de tecnologia, a segmento como indústria, né? Então, o primeiro passo seria entender esse cliente muito a fundo, né? Para entender esses processos que esses clientes vão ter, esses pontos de contato que esses clientes vão ter, né? Para daí sim apresentar um sucesso para ele, né? Que, como tu falou lá no começo, sucesso não é somente ganhar a causa. Ganhar a causa é um dos pontos de sucesso, mas é sucesso de saber que, embora não ganhou a causa, tem uma justificativa, que tu prestou um bom serviço, que tu esteve atento a ele, que tu apresentou de forma recorrente informação para ele, né? E seja também para empresas também de ter essas interações, né? Então, bem importante todas essas questões, porque como a gente teve uma interação aqui do Davi, que ele comentou sobre um estudo da FGV que mostra que
os advogados investem 45% do tempo no escritório em gestão do próprio escritório, né? Então, a gestão de escritórios, a gestão dos clientes é muito importante, é um ponto de contato que é com CS, né? Por vezes, não tem um profissional dentro do escritório específico para CS, mas essa cultura, como tu gosta de falar até, ela tem que estar intrínseca a todos os profissionais, certo? Sim, sim. Eu vejo que muitos mercados ou tamanhos de empresa, depende, não precisa da figura CSM, que a gente chama, que é um Customer Success Manager, né? Esse gestor de carteira. Porque o advogado, ele já faz a gestão de carteira de cliente dele. O que precisa, talvez, só dessa mudança é como eu faço essa gestão da minha carteira de cliente. Né? Se eu tenho esse registro de... Qual foi a última vez que eu falei com a Roberta? Qual foi a última vez que eu dei um feedback do processo dela que está em andamento lá há 2, 3 anos, que não tenho resposta ainda, mas ela também não tem nenhuma resposta? Como é que eu vou fazer um ciclo de contato para ela não achar que eu abandonei ela no meio do caminho? Né? Porque eu não sei se acontece com vocês, mas eu já tive umas experiências assim, né? O advogado sumir, entre aspas, né? Porque é aquele processo longo, demorado, que vai e volta, e a gente acha que o advogado não está fazendo nada. Por quê? Porque ele não está precisando de mim, o que ele faz sozinho, e ele acaba não me comunicando. E o que acontece? Eu acho que eu estou pagando alguém para nada. Só eu pago o advogado lá, ele não faz nada, o processo está lá 10 anos e até hoje nada. Essa é a impressão que o cliente tem, porque ele não sabe o que está acontecendo. Então, se você fizer esse desenho de pontos de contato, mesmo que seja para falar, olha, a gente ainda não teve nenhuma resposta. Eu tive lá que fazer uma apresentação de nova documentação, o teu processo está correndo, está valendo, só que por enquanto a gente não consegue fazer nada. É questão de esperar as coisas acontecerem lá do outro lado, que não depende de você, que não depende de mim como advogado. Eu consigo te dar um prazo agora? A maioria das causas não tem como você dar um prazo para o cliente. Né? E isso complica muito a gestão dessa relação. Mas não quer dizer que você também não vai falar nada com ele. Né? Vai sumir e volta daqui 10 anos falando, olha, você ganhou um processo, ou, olha, você perdeu um processo. Isso aconteceu comigo, tá, gente? Eu levei 10 anos para saber que eu ganhei um processo que eu nem lembrava que existia. E, e isso é bem comum, né? Então, é uma das reclamações, se a gente pegar listas de reclamações aí de todo escritório, né? Desde o pequeno até o grande escritório, essa provavelmente vai estar entre uma das top 3 respostas, né? Eu não tive evoluções do andamento. Que pode ser como tu disse, olha, está parado, estamos fazendo de tudo para conseguir que esse processo caminhe e vá para a próxima fase, vá para a instrução, vá para julgamento, que tenha uma decisão definitiva, mas não tivemos ainda. O cliente só quer ter esse conforto de saber, né? Olha, o advogado ele está prestando atenção em mim. E muitas das vezes é isso, né? De ele estar atento a mim. É uma ligação, é um e-mail, é uma mensagem, são 3 minutos que você vai dedicar nessa relação e ele vai se sentir atendido. Ele não está te pagando à toa. Porque essa é a principal dor do consumidor, do cliente. Eu estou pagando uma coisa que eu não estou tendo resultado. Então, se ele, por mais que ele não te pague por hora, que ele vai te pagar lá no percentual de ganho de causa, né? Ele vai te pagar aqueles 20, 30% com dor no coração, porque você não fez nada por ele. E aí, quando chegar na hora de mercado, de indicação, de falar bem, ele não vai falar bem de você. Nesse exemplo que eu dei que aconteceu comigo, que não é exagero não, tá, gente? Foram 10 anos mesmo do processo. E eu realmente não lembrava que eu tinha ele. Na verdade, para mim, ele nem valia mais. Eu não tinha a menor noção que aquilo ainda estava em andamento. E aí eu recebi um e-mail do advogado e eu falei, gente, o que está acontecendo? E nesses 10 anos, eu precisei várias vezes de advogado. E em nenhum momento eu pensei em contratar o mesmo. Por quê? Porque ele nunca mais tinha me retornado, ele nunca mais falou comigo. Eu nem sabia o que tinha acontecido com o meu processo, então eu não queria falar com ele. Eu fui atrás de outras opções. E aí, quando ele voltou, eu falei, olha, a gente ganhou aquela causa. Que causa? E aí, quando eu tive que ir lá e pagar o percentual dele, eu fui lá e paguei, assim, um pouquinho de má vontade, sabe? Vou pagar. Mas eu nunca recontratei ele e eu nunca indiquei ele. Então, essa diferença de como você vai atender o seu cliente
tem a ver com o processo do atendimento em si, que daí a gente está falando do Customer Success, e também tem um pouquinho da questão do Customer Experience, da experiência desse atendimento dentro da sua jornada. Que tipo de advogado você é? Né? Qual é a linguagem que você vai usar com o seu cliente final? Porque ele não entende o mercado que você atua, ele não entende a língua que você fala, ele não entende os trâmites que precisam acontecer para que ele tenha uma solução. Então, como você vai transformar isso numa experiência positiva para ele? O maior exemplo que a gente tem disso são os contratos que tiveram uma evolução maravilhosa. Né? Eu sou cliente de Law Design, então né, a gente pega aquelas letras miúdas, cheias de palavras que o cliente não entende, usa o legal design ali, transforma aquilo em uma coisa que ele entende. Isso tem tudo a ver com sucesso, tem tudo a ver com a experiência do cliente dentro do escritório de advocacia. Ele entender o que está acontecendo. Legal. E eu queria também tratar acho que um ponto interessante que acabou de falar, né? Acho que o sucesso do cliente tem muito a ver, como a gente falou no começo, de entender o cliente, entender o que ele entende como sucesso, mas também entender a mentalidade dele, como é que ele se porta, como é que ele se posiciona, o que ele busca no advogado, né? Tem clientes que buscam um advogado que tenha um perfil mais formal, tem clientes que buscam um advogado que tenha um perfil mais de linguagem mais simples, mais fácil, que ele busque entender, né? Então, entender o seu cliente também é bem importante para catalogar os clientes, entender aonde que está a jornada dele e entregar resultado, entregar sucesso para ele, né? Um bem interessante isso que tu falou também, né? De saber o teu cliente, conhecer o teu cliente, se relacionar com o teu cliente, e isso também tu vai conhecer se tu tiver pontos de contato, né? Não abandoná-lo no meio do caminho e falar, olha, já fiz a petição inicial, agora acabou, agora é esperar, né, que vai vir lá no final. Então, bem interessante esses pontos. Esperar, ninguém sabe quanto tempo é esperar. O advogado também não tem essa informação de quando vai acontecer, que é a maior ânsia do cliente. Então, como que você vai controlar esse relacionamento, essa ânsia, esse desejo dele de ter a resolução ao longo desse caminho? Porque se você simplesmente abandoná-lo, entre aspas, ele vai procurar uma outra opção quando ele tiver um outro problema, porque ele se sentiu negligenciado. Então, você não deu a solução que ele precisava, você até resolveu lá no final, mas sem nenhum ponto de contato, sem experiência, sem nenhuma interação entre vocês, sem criação de confiança. Então, ele não vai te indicar e ele não vai te recontratar. E esses são os principais motivos para aplicar o Customer Success, que é a capacidade de indicação de mercado e a de recontratação. Então, se você presta serviços jurídicos para uma empresa, qual que é a probabilidade de ela te contratar para um segundo serviço ou acrescentar novos serviços para que você faça para ela, se ela não está tendo um bom resultado com aquela primeira experiência? Ela contratou, mas a solução está lá. Você ganhou a causa, você fez a documentação, você validou tudo que precisava, só que sem experiência nenhuma, sem um sucesso de ponto de contato, não de ganho de causa. Então, é isso que a gente precisa diferenciar nesse momento de o que é processo jurídico, o que é processo de atendimento e o que é a experiência do atendimento, seja você um autônomo ou um escritório. Como que é ser seu cliente? Legal. E como é que eu posso medir se eu estou num caminho bom, assim, né? Se eu já pico alguma coisa como Customer Success, já sei a jornada do meu cliente, já sei os pontos de contato, como é que eu sei se eu estou indo bem ou não estou indo bem? E como eu posso resolver isso? Bom, dentro da área de CS, a gente costuma falar que as métricas, né, de acompanhamento para saber se está indo bem ou não, elas são muito atreladas ao que o seu escritório faz. Então, se você tem lá a sua taxa de resolução de caso positiva, né, já é um bom caminho. Mas, por exemplo, essa capacidade de indicação, você já perguntou para o seu cliente se ele seria capaz de te indicar no mercado, sim ou não? Você faz algum tipo de interação com ele, com como foi a experiência de ser seu cliente, como foi a experiência do atendimento, qualquer tipo de pesquisa. A gente tem muito medo de fazer pesquisa porque a gente tem medo de perguntar aquilo que não quer resolver.
Então, se o atendimento foi demorado, não vou nem perguntar como é que foi o atendimento. Então, eu acho que dá para começar por aí, né? Entendendo o momento que você está atuando com esse cliente, o que você pode perguntar para saber se tem a capacidade de melhorar ou não. É perder esse medo de conversar com o cliente, né? Então, tem a questão do NPS, que a gente, né, é o Net Promoter Score. Falando de CS, é a métrica sensação do momento, que é a capacidade de indicação no mercado. Então, tem uma técnica para ser aplicada, né? A gente pode ter um outro papo sobre isso, ou vocês darem um Google aí, NPS, Net Promoter Score, capacidade de indicação, não tem a ver necessariamente com satisfação. Ela compõe a satisfação, porque se eu te indico, quer dizer que em algum momento eu fiquei satisfeito com o que aconteceu. Eu posso, por exemplo, perder a minha causa, isso me deixaria insatisfeita, porém o meu atendimento com o advogado foi muito bom. Então, eu sou capaz de indicá-lo. Então, percebe que são coisas diferentes, a satisfação com a indicação. Então, são dois momentos que você precisa avaliar, são duas técnicas diferentes para usar de medição, mas que tem sim como ser feito através de pesquisas aí de mercado com o seu próprio cliente. E ele só vai responder essas pesquisas se vocês tiverem alguma interação, alguma relação. Então, se você nunca mandou um e-mail, nunca mandou um WhatsApp, nunca fez uma ligação para ele, e do nada aparece uma pesquisa na caixa de e-mail dele, ele só vai ignorar. Não vai nem entender, né? Vai achar que é spam, vai achar que é hacker, alguma coisa assim, mas não é meu advogado. Deletar o e-mail ali, só. Exato. Exatamente. De construção, né? Não tem jeito. Exatamente. O relacionamento com o cliente, né? A gente está falando de pessoas, né? Do outro lado tem uma pessoa. Eu sou advogado, sou uma pessoa. Meu cliente do outro lado, por mais que seja uma empresa, lá tem pessoas. Lá tem pessoas que vai ser a partir delas que a gente vai ser recontratado, a partir delas que a gente vai ter novos clientes, ser indicado. Então a gente tem que pensar como pessoas, né? Sempre pensar, olha, estou fazendo o CS e do outro lado tem pessoas, não tem um robô, né? Então vamos se colocar na posição dele e ter uma atuação como pessoa, tá? Legal, então muito interessante, né, essa questão de resultados que a gente espera, né? Por que e resultados que a gente espera, né? Então, por que fazer? Porque eu vou ter mais clientes, eu vou ter mais indicações, eu vou ter um relacionamento melhor com o meu cliente, né? Ter menos desgaste, né? Então... Aqueles filmes, documentários, novelas antigas que mostram relação de advogado-cliente, é até engraçado a gente comparar com o que acontece hoje, né? Porque antigamente o advogado era tipo o cara de confiança da família, né? Aquele advogado atendia a família inteira, atendia a empresa inteira, coloca tudo na mão dele. Quem nunca viu, né, um seriado de advocacia? Coloca a vida na mão do advogado. Porque existe essa relação, existe uma construção. E aí, quando a gente pega, por exemplo, grandes escritórios hoje, tem essa questão da frieza, do processo pelo processo. Qual que é a causa? Tá, qual que é a documentação necessária? Tá bom, quando tiver alguma resposta eu te ligo. E acabou. Não existe aquela relação de confiança. Então, acho que é isso que a gente precisa retomar. E foi uma coisa que já aconteceu, a gente perdeu no meio do caminho, tentando ser mais rápido, talvez, ou mais assertivo, só que a gente perdeu a relação humana. E aí voltamos para esse ponto que você estava comentando do outro lado tem sim um ser humano, que ele tem dúvidas, que ele tem inseguranças, que ele não entende o que você está falando, nem o que você está fazendo. E mesmo assim ele vai ter que confiar em você. Então, não está uma relação equilibrada isso. Uhum. Legal, legal. Pessoal, eu queria pedir para vocês comentarem aqui embaixo se tiver alguma dúvida, alguma questão que a gente possa esclarecer. Comenta aqui embaixo que a Robs vai estar explicando para a gente, né? É bem importante a gente ter esse diálogo para saber quais são as dúvidas de vocês, quais são os questionamentos, quais questões de maior profundidade, como é que a gente pode aplicar isso, né? Então, comenta aqui embaixo que a gente vai estar respondendo. Mas, Robs, eu queria saber um pouquinho mais de
A gente falou aqui de questões iniciais, né? Onde é que eu posso procurar mais sobre CS? Onde é que eu posso ter mais conhecimento de como aplicar o CS dentro do meu escritório de advocacia? Como é que eu posso fazer esse início, né? Primeiro saber e depois ir começar a implementar. Bom, tem já livro brasileiro sobre isso, então já estamos oficialmente no mercado aí. No Brasil, o CS, né, como quase todas as técnicas que a gente usa, chegou um pouquinho depois. Então, aqui a gente está falando em CS, vai desde 2011, mas o CS, a técnica em si, existe desde 96. E começou numa empresa que era de tecnologia, por isso se associou-se tanto o CS à tecnologia lá em 96. Então já tem um caminho, né? Já tem alguns livros sobre isso. O mais conhecido o título dele mesmo é Customer Success. Esse não é brasileiro, mas já tem versão traduzida também. E o brasileiro foi escrito por Ireda Minto, foi lançado no final do ano passado. Então já tem aí no mercado também. Eu tenho problema com o nome de livro, mas eu vou lembrar o nome do livro. Eu acho que é o sucesso das empresas, ou o que as grandes empresas de sucesso fazem. Algo assim, mas procura aí. Customer Success Iradamin, vocês já vão achar. E tem muita coisa em blog, porque a maioria da galera escreve muito para blog hoje, né? A gente tem muito conteúdo de empresa. Então tem bastante empresa que é focada em CS, por exemplo, empresas de software de CS. Hoje a gente tem softwares específicos para fazer isso, assim como tem o CRM para você fazer o controle dos seus clientes, existe um CRM para CS, que além do controle do cliente, ele também faz controle de jornada. Então, o que aconteceria em cada situação com esse cliente? É o playbook que a gente chama. Né? Eu tenho um fluxograma para cada situação prevista. Então, existem softwares que fazem isso hoje. E aí, essas empresas, elas escrevem muito conteúdo. Sense Data, o blog da Compass, que é useronboarding.com, o blog para o qual eu escrevo, que chama customersuccessbrasil.com. Eu tenho um podcast. Então, se você gosta de ouvir conteúdo enquanto está lavando louça, eu sempre mando um beijo para quem está lavando louça. Isso é verdade. Você pode achar em todas as plataformas aí de podcast. Só buscar lá ClienteCast. Tem mais de um ano de episódios no ar, tem mais de 50 episódios publicados, e ele vai trazendo pontos específicos. Como que eu desenho o boas-vindas do cliente, quais são as métricas que eu posso desenhar, como é que eu vou acompanhar a pesquisa de satisfação, como é que eu vou fazer cada pontinho dessa jornada. A gente sempre convida especialistas para vir falar sobre isso. Inclusive, a gente já falou sobre escritórios de advocacia. Lá no blog também tem um artigo sobre isso, que foi escrito por uma advogada que atua numa empresa de tecnologia como CS, então ela cuida, né, dessa carteira de escritório de advocacia dentro do software. Tem bastante conteúdo, só que tem a questão do adaptar. E tem uma outra coisinha também que pega. Normalmente, quem vai procurar conteúdo, procura algo meio que formatado, a receita de bolo. Né? Como aplicar o plano de CS para escritório de advocacia. E acho que ela vai dar um transfere. Eu quero fazer igual a empresa faz. Então, eu vou pegar o que eles fazem lá e vou fazer aqui. Não vai funcionar. E isso eu já vou antecipar para vocês. Não tem como. Não tem receita de bolo, não tem nada pronto para vocês aplicarem. Porque o CS ele tem a ver com o que você faz para quem você faz. Cada empresa faz uma coisa diferente para pessoas diferentes. Então, você vai ter que entender o que é, para daí você desenhar o seu próprio modelo. Então, esse entender o que tem bastante conteúdo para entender. Porém, não tem um copia e cola. A internet tem tempo aí para desenhar. Nesse entender o que é, acho que tem uma pergunta bem relacionada que é do Geazi. Ele falou como iniciar a aplicação de CS no meu escritório. Né? Então, provavelmente esse entender o que é e o que está atrelado a esse entender o que é, além daquilo que a gente já comentou aqui nessa live. Bom, isso precisa ser muito claro dentro do seu escritório quem é o seu cliente. Então, se você ainda não fez a sua definição de persona, isso não é coisa de empresa cool. Isso não é coisa de empresa de tecnologia. Escritórios também precisam definir quem é o cliente ideal.
Quem, né, para quem você prefere prestar atendimento? Quem é que te dá mais lucro? Ou em quem que você está mais focado? No que você se especializou? Né? Tem tudo a ver com a área de advocacia, a especialização. Ah, então eu sou um advogado penal. Você não vai pegar causas empresariais que não são penais, porque não é o seu público. Então, se você ainda não fez essa definição de quem é o seu cliente ideal, né, parte daí. Né? Quem é o seu cliente, o que você oferece para ele, como você oferece para ele e qual que vai ser a relação que você vai construir. Né? Tem essa questão da pessoalidade, que tipo de advogado eu sou, como é o cliente que é atendido por mim. Então, começa a desenhar coloca no papel, né, essas características em primeiro lugar. Conseguiu fazer esse entendimento? Aí vai para o segundo passo, que é mapear a jornada que esse cliente tem de te encontrar, te contratar, o caminho que ele percorre até ter o resultado final dessa contratação. E aí, claro, fica difícil colocar em tempo, porque né, cada caso vai ser um tempo diferente, uma relação diferente, mas tá, se esse processo levar um ano para ser resolvido, dentro desse um ano, eu vou falar quantas vezes com o cliente? Eu vou lhe falar com ele a cada 3 meses para dizer que eu não tenho novidade? Ou eu vou falar com ele uma vez por semestre para dizer para ele que está tudo caminhando, mas por enquanto nenhuma resolutiva? Então, como que vai ser esses mínimos detalhes mesmo? Eu vou falar uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses? Como é que vai ser esse contato? Você vai definir o canal que vai conversar com ele. Por quê? Porque uma vez que você entendeu quem é o seu público ideal, você sabe que um advogado que vai atender empresas vai ter muito mais sucesso em contato por e-mail, porque empresas estão acostumadas a receber e-mail, do que pessoas físicas. Pessoas físicas não estão acostumadas a receber e-mails formais, então elas ignoram e-mails formais. Então, com esse cliente, você deveria fazer uma ligação. Então, entendendo quem é o seu cliente, você entende qual linguagem, qual canal, qual tempo de atendimento. E só aí você já tem trabalho por uns meses. Então, Geazi, tem bastante trabalho por aí, mas ela te deu algumas dicas de como começar, tá? Entendendo o cliente, entendendo a jornada dele dentro do teu escritório. Legal. A Nicole também tá comentando sobre métricas, né, de satisfação, como medir satisfação. Né? A gente comentou aqui sobre NPS. Teria mais alguma que tu indicaria? O que mais? Dentro desse modelo de atendimento, a única forma de você saber se ele está satisfeito ou não é perguntando. Não tem outra forma de você saber, porque não é algo que você consegue, por exemplo, no software, que você consegue traquear, que a gente chama. Eu sei onde ele está clicando, eu sei o que ele está fazendo, eu sei se ele está colocando ou tirando informação. No serviço, isso não existe. Então, a única forma de eu saber é eu perguntando. Então, nesse ponto de contato, por exemplo, que eu estabeleci, que eu vou falar com um cliente que é pessoa física, para dizer que eu não tenho ainda uma resolutiva do processo dele a cada 6 meses, aí eu já vou aproveitar para, né, como é que está a nossa relação? Me conta. Tá tudo bem com você? Mesmo, né, a gente não tendo evoluído nesse processo, ainda não tem uma resolutiva, mas está tudo certo, está precisando de alguma outra coisa. Então, a medição no serviço, ela fica muito atrelada a como você pergunta. Se você tem outros serviços para oferecer para esse mesmo cliente, não desejando que ninguém tenha um problema, né? A gente associa muito advogado a problema. Mas, mas se ele está precisando de alguma outra coisa, ele precisa ter você como fonte de tirar dúvida, por exemplo. Né? Você deu essa abertura para o seu cliente? Então, aí você já consegue ter esses pontos de contato mais próximos para você conseguir realmente perguntar para ele como é que está o nível de satisfação. Em serviço não tem um canal, por exemplo, que a gente consiga descobrir sem falar com ele. Não tem como, só perguntando. Aí depende da forma como você quer conduzir essa relação, em que pesquisa você vai aplicar. Então, eu vou conduzir de uma forma mais formal mesmo, não quero ter relação mais próxima com os clientes, e isso é uma decisão do seu escritório e está tudo bem. Né? Vou continuar na formalidade, então o meu contato é só por e-mail, linha de comunicação, linguagem formal. Eu não vou mudar as palavras, mesmo que o meu cliente não entenda, e isso é uma decisão sua. E aí, esse formulário que você pode aplicar de qual é o nível de satisfação dele com o seu escritório,
É o e-mail padrão, com os pontinhos lá para ele preencher e falar como você conheceu o escritório, qual o seu nível de satisfação com o atendimento, qual o seu nível de satisfação com a, o conhecimento do advogado que está na sua causa. Então, depende do que exatamente você quer medir. Se ele está satisfeito com a marca, com o atendimento, com a resolutiva, com o que você quer saber se ele está satisfeito. Você vai ter que ser específico nesse momento. Legal, importante, né? Porque a métrica, né, o que a gente quer obter, a informação que a gente quer obter tem que ser muito precisa, né? Eu quero obter essa informação, então tem que perguntar esse tipo de questionamento, fazer esse tipo de questionamento. Nesse caso, que envolve toda uma linguagem que mortais não entendem, e aí você pode usar talvez uma palavra que ele não entenda, e ele não vai saber o que aquilo significa, ele vai preencher qualquer coisa ou ele vai te ignorar. Pior ainda daí, né? Sim. Daí a métrica veio toda errada. Aí, então tá bom. Legal, a gente está indo para o final, tá? Se alguém tiver mais alguma pergunta, coloca aqui embaixo. Acho que foi um papo bem interessante. A gente trabalhou ali toda a questão do que é CS, como fazer os primeiros passos, né? Por que fazer, que é muito importante, né? E algumas dicas, né? Dicas de livro, que a Hobbs comentou, né? O blog da Customer Success Brasil, é isso? Isso. E o podcast, né, ClienteCast, tem todas as plataformas aí. E tem muito conteúdo na internet, né? Então, pesquisem, olhem, verifiquem, leiam. E se tiver qualquer dúvida também, a Hobbs está aí dentro das redes sociais e ela é super tranquila e disponível, então mandem mensagem para ela também que ela está à disposição. E eu também fico à disposição se eu puder contribuir com alguma coisa, tá bom? Hobbs, agradeço demais a tua presença, agradeço demais toda essa transmissão de conhecimento. Acho que vai ser muito produtivo para todo mundo, tá? Então, muito obrigado e boa semana aí para todo mundo. Obrigada, gente, pelo convite. Obrigado, Pedro. A ESA, a OAB, eu acho que é um extremo voto de confiança ser convocada para este momento. Fiquei muito feliz com o convite, de verdade. Espero que eu possa contribuir com esse momento de evolução, né, de ajustes. O consumidor mudou, nós precisamos mudar, fazer o quê? Vamos acelerar essa mudança. Quem já passou pelos percalços de uma mudança pode dar um norte. Então, eu espero poder ajudar vocês aí nesse momento, seja de digitalização ou seja de evolução de processo no caderninho mesmo, dá para fazer. Não precisa ter custo, não precisa de uma pessoa específica, é só começar a mudar essa chavinha do como eu penso no meu cliente, como eu de fato consigo ajudar ele, para que ele fique mais tempo comigo. Legal. Então tá bom. Brigadão, pessoal. Brigadão, Hobbs. Brigadão, Esa, pela oportunidade. E até mais.